Olá, pessoal. Meu nome é Danusa. Eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho. E a ideia desse vídeo hoje é compartilhar com vocês um assunto super importante, que é a influência dos espíritos no nosso cotidiano. Então, que a gente possa nos conectar e, a partir disso, então, dar início à nossa atividade. Eu convido a todos a uma prece inicial e que possamos sintonizar e elevar o nosso pensamento até a doce figura do Mestre Jesus. Pedir a Ele que Ele nos ampare, nos guie e nos intua nas nossas palavras, ações e pensamentos. E que possamos ser gratos pela oportunidade de, nesses minutos, falarmos sobre o amor, para que possamos agir no amor. Obrigada, Mestre, por Tua misericórdia e bondade. Que possamos dar início à atividade e que Tu esteja conosco. Que assim seja. Então, meus amigos, como foi comentado, a ideia é falar um pouco sobre a influência dos espíritos no nosso cotidiano. Esse é um assunto super importante, super relevante, por quê? Porque a influência dos espíritos não é um tema miraculoso, não é algo sobrenatural. Sofrer influenciação é um processo comum, é um processo normal. Porque seja de desencarnados, espíritos desencarnados ou espíritos encarnados, constantemente estamos nos conectando às pessoas e sofrendo influenciação, assim como nós influenciamos outras pessoas, influenciamos aqueles que fazem parte da nossa vida. Então é um processo corriqueiro que acontece. A grande questão é que quando nós falamos da influenciação de espíritos desencarnados, é muito importante daí pensar ou observar ou tentar compreender que influenciação é essa que estamos recebendo. Se ela é positiva ou não. Se ela é salutar, se ela é saudável ou se ela nos faz mal. Se ela nos traz maus conselhos e nos também incentiva a ter ações que possam vir a nos prejudicar ou prejudicar outra pessoa. Então, a grande questão é essa. Somos influenciados? Sim. Mas que tipo de influência estamos recebendo? Não é algo sobrenatural que acontece, algo que ocorre a tal ponto de que esse tema, ele ocupa um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos sobre justamente isso. Como é que se dá esse intercâmbio, essa influência? Ela ocorre, não ocorre? E aí eu vou compartilhar com todos justamente esse ponto, esse capítulo. Esse capítulo, ele é o capítulo 9, chamado da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e tem uma série de questões, eu vou ler apenas algumas muito pontuais que eu acho importante para a nossa reflexão, porque são super pertinentes e muito inteligentes quando Kardec justamente questiona. Na questão 456, por exemplo, ele diz: veem os espíritos tudo o que fazemos? Preocupação justamente compreender. Os espíritos, eles estão atentos, eles conseguem observar tudo que nós criamos, geramos, como nos articulamos, e aí os espíritos, né, que estavam em comunicação respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, aqui os espíritos em comunicação com Kardec já dão uma pista, já anunciam dizendo: olha, os espíritos vão ver tudo o que tu faz, tudo que as pessoas fazem, mas eles só vão ser atraídos por aquilo que é interesse deles. Ou seja, uma lei de afinidade. Se eu pensar em coisas positivas, se eu tiver projetos que sejam mais elevados, que envolvam o bem, é muito possível, então, que eu traga, ou que eu receba um olhar, ou eu seja observado, ou venha receber uma influenciação de espíritos com a mesma vibração, com a mesma intenção de também promover o bem. Claro que daí, do lado oposto mesmo, se eu tenho pensamentos que sejam pensamentos não positivos, não saudáveis, mais depressivos, eu vou estar imantando, atraindo como imã mentes semelhantes a essas. Porque cabe aqui observar que, como é que ocorre a influenciação espiritual? Bom, acreditamos na existência após a morte do corpo físico. Então, acreditamos
nos espíritos. Os espíritos podem nos influenciar, eles podem nos observar. Eles podem nos observar. Se eles podem nos observar, eles podem nos influenciar, como é que ocorre essa influência? Essa influência ocorre mente a mente. A nossa mente é um grande gerador de energia. Os nossos pensamentos, eles são força, eles manifestam as nossas emoções. E essa mente, como é um potencial de energia, ela vibra. Vibrando, ela vai gerar ondas. Ondas que vão atrair outras ondas, outras vibrações, outras energias que vão entrar em sintonia com aquilo que estivermos liberando. Então, como essa influenciação ocorre mente a mente, é que vem essa preocupação. Qual? O que estamos pensando? Quais os pensamentos que têm ocupado a nossa mente? Ou mais do que isso, e nós vamos explorar isso um pouco depois, conversar um pouco depois. Quais são os desejos e as emoções que têm potencializado os nossos pensamentos para que eles ganhem força, liberando as energias que liberam, ou fazendo com que desejemos determinadas coisas e as nossas ações girem em torno disso. Então, vamos para mais uma questão para depois desenvolver ainda mais esse raciocínio. Vamos para mais uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 459, que é justamente isso em que o Kardec daí perde a certeza, ele pede a certeza. Afinal, influenciam ou não influenciam? Os espíritos influem em nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta é muito clara. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Bom, aí cabe aqui uma observação muito pertinente. Quando os espíritos respondem a Kardec que sim, os espíritos influenciam mais do que a gente imagina, a tal ponto de nos dirigir, não significa, e isso vai sendo esclarecido ao longo das outras questões, que sejamos simples marionetes. Quer dizer, então, que a influenciação espiritual ela existe, ela acontece, é um processo que acontece com mais frequência do que nós imaginamos no nosso cotidiano, e que então eu posso ser dirigido por essa mente, por essas outras mentes, sejam elas positivas ou não, mas nós não somos marionetes. Por mais que diz aqui que possamos ser dirigidos, é porque quando nós acolhemos uma ideia de fora, quando nós acolhemos uma influenciação, é porque já existia um terreno muito fértil dentro de nós para aquilo que está sendo sugerido, para aquilo que está, de alguma forma, se fixando na nossa mente. E o que isso tem a ver com a questão 459? Tem a ver que nós todos temos o livre-arbítrio. Então, não somos marionetes, por quê? Porque temos o livre-arbítrio para poder cortar qualquer tipo de influenciação. Nós temos a livre escolha de não aceitar esse tipo de influenciação que nos chega, ou seja, qual for o tipo que nos chegue. Só que cabe, para conseguir cortar essa influenciação, talvez não saudável, vamos pegar, por exemplo, que a influenciação não seja saudável, não seja positiva para nós. Para cortar esse tipo de influenciação, eu preciso ter um pouco de lucidez e discernimento de quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, do meu tipo de comportamento, as tendências que eu tenho, para conseguir discernir, muitas vezes, se os pensamentos que estão vindo até mim são completamente meus ou potencializados por outras mentes. Conhecer, sim, as minhas dificuldades, os meus vícios, aquele lado não tão, às vezes, virtuoso que nós tentamos esconder para baixo do tapete. Não podemos esconder quem somos ou aquilo que não desejamos ser para baixo do tapete. Por quê? Porque ao reconhecermos o que não gostamos em nós, aceitamos. Aceitando, tentando aceitar, tentando compreender, nós buscamos uma transformação
desses vícios ou dessas questões emocionais que ainda achamos que pode ser melhor, né? Que pode ser transformada. E nessa busca de transformação, quando nos conscientizamos de fato, se achamos que realmente precisamos de uma melhoria, nessa transformação, passamos a nos conhecer mais e nos aceitando mais, nos conhecendo mais, conseguimos distinguir um pouco. Opa, mas eu não quero mais ser assim. Esse terreno é fértil, existe em mim ainda uma série de questões que eu quero resolver, mas eu não vou mais cultivar isso. Eu não vou permitir que isso, ele simplesmente germine, cresça e tome conta de mim. Então, por isso que diz aqui, sim, eles podem vos dirigir, porém, temos o livre-arbítrio para escolher se queremos ou não ser dirigidos. E aí, pessoal, mais uma questão que é importante. Por que isso acontece? Na questão 466, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal, que é o exemplo até que a gente está tomando aqui? E aí os bons espíritos, conversando com Kardec, tentam esclarecer. Os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos, muitas vezes, próprios para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Nós atraímos, nós imantamos, né? A nossa mente atrai como imã essas outras vibrações, essas outras energias, e quando chega até nós e nós cultivamos, acolhemos, cabe a nós também aprender daí como fazer esse desvínculo, como aprender com as consequências das ideias que nós acolhemos e colocamos em prática. Acaba se tornando uma prova do dia a dia. Para nossa própria evolução, nosso próprio aperfeiçoamento, a ponto de nos concentrarmos daí numa melhoria, de não nos deixarmos nos influenciar tão facilmente. E aí a última questão que vale a pena fechar, porque justamente fala desse ponto de cortar, de ter livre-arbítrio, né, de conseguir desvincular outras mentes da nossa. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí a resposta, ela é mais completa, nos dizendo, praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Veja um terreno fértil aqui, que a gente comentou. Às vezes nós temos o terreno muito fértil que vai acolher. No nosso íntimo existe uma predisposição a acolher determinadas ideias. E essas ideias podem ser potencializadas, nos gerando daqui a pouco o mal, né? Por isso aí eles terminam. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, pessoal, compartilhar essas questões que estão no Livro dos Espíritos é relevante para ir pontuando e mostrando justamente que essa influência, por mais normal que ocorra, por mais corriqueira que seja, ela pode e deve ser observada no dia a dia, a partir do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Nos observarmos, nos vigiarmos, como diz, né? Orar e vigiar, vigiar os pensamentos. Vigiai primeiro os pensamentos, orar em seguida, orar depois, para que você consiga ter forças de cortar pensamentos que não lhe fazem bem, que não lhe trazem benefício. E aí, quanto a essa questão do terreno fértil, que é um ponto importante, porque se somos o imã e atraímos aquilo que pensamos, esses pensamentos, eles muitas vezes são reflexos dos nossos desejos, das nossas emoções. E o que estamos desejando? E aí cabe lembrar de uma palestra e um raciocínio muito lúcido que o Haroldo Dutra faz, outro palestrante renomado dentro do movimento espírita, em que ele aborda o desejo central. Ele fala sobre o desejo central que todos nós temos. Um desejo central que é mostrado nos livros, mais de um, né? Nas obras do André Luiz, e que muitas vezes
é o que faz com que os espíritos consigam mais facilmente nos obsidiar, nos influenciar. O que seria esse desejo central? Esse desejo central é aquele tema básico da nossa vida. Então, o Haroldo, ele comenta, o desejo central não é aquele desejo corriqueiro. Gostaria de ir a um lugar, gostaria de comer tal coisa, gostaria de dormir um pouco mais. Esses desejos são os corriqueiros, aqueles que a gente gostaria imediatamente de realizar, pequenos, algo do dia a dia. O desejo central é diferente. É aquele que toma os nossos pensamentos todos os dias. Ele é a pauta da nossa vida. Ele é aquele em que os nossos pensamentos circundam e circulam com muita frequência e diariamente. Então, ele comenta, esse tema central da nossa existência, esse desejo central, ele muitas vezes reflete, mostra as nossas fragilidades. Ele revela as nossas fragilidades, permitindo, então, que essas influências espirituais, elas ocorram com muito mais facilidade. E aí o Haroldo comenta, esse desejo central muitas vezes está sendo suportado, ou digamos, sustentado por 4 P's. Esses 4 P's seriam o poder, prestígio, posse e prazer. Seja qual for a ordem, né? Prazer, posse, poder, prestígio. 4 P's. O prazer, a partir de tudo aquilo que nos traz a sensação de prazer, sensualidade, alimentação, gula. Eu tenho a posse, né, dos bens materiais, eu tenho a posse, acredito, a ilusão, a posse de ter domínio sobre pessoas. Eu tenho, então, o poder de dar a palavra, de fazer, né, de ganhar visibilidade, e o prestígio, ganhar notoriedade, ganhar espaço, ser prestigiado, né? O exibicionismo. 4 P's. E o que o Haroldo aponta que é muito importante? Esses 4 P's, né, que ele chama assim, esses pilares que sustentam o nosso desejo central, que geralmente sustentam o nosso desejo central, eles mostram a nossa fragilidade, mas eles não são algo negativo. Eles não são energias negativas em nós. Por quê? Porque Deus permitiu, né, há um plano maior que permite, que autoriza que todos nós tenhamos, no desenvolver da nossa evolução, alguma dessas fragilidades, alguma dessas energias nos envolve mais e centraliza mais nossos desejos íntimos. Então, isso não pode ser negativo. Pela bondade divina e por ser um processo de evolução do ser humano, como esses elementos podem ser negativos? E aí ele foca mostrando que esses elementos só se tornam prejudiciais quando nós os levamos aos extremos, quando nós deixamos que eles nos dominem, ao invés de nós, como seres imortais, tomarmos as rédeas, digamos assim, dessas energias. Educar essas energias. Somos orgulhosos, somos egoístas, em níveis diferentes, mas somos devido à nossa evolução. Não há como um desses 4 P's não fazer parte daqui a pouco dos nossos pilares. E se eles estão lá, o que fazer com eles? Jogar para baixo do tapete, esconder, fingir que não somos, que não temos essa parte ainda em evolução? Não. É reconhecer, é jogar para a luz, é olhar, é perceber, é compreender que se somos assim, podemos ser melhores, que não precisamos dos extremos, que o nosso caminho da vida pode ser o equilíbrio. E justamente por isso, essas energias, como se fossem cavalos, né, podem então ser os nossos amigos, e eles podem ser, de uma certa forma, cavalgados, dominados no sentido de tomar as rédeas desses sentimentos, dessas energias, que controlam ou que fazem
que estão na base desse nosso desejo central. Então, a ideia não é apagar da nossa evolução espiritual essas energias, mas direcioná-las, que é a palavra-chave que o Haroldo nos traz. Direcionar essas energias. E o que isso tem a ver com a influenciação espiritual? Tudo, porque no momento que eu direciono essas energias, esse terreno que era fértil para acolher ideias, fixações, sutilezas de coisas que podem chegar até mim, elas já não nascem. Pode a semente cair, mas se a terra ela não der força para nascer a ideia, pode vir a me prejudicar, me fazer mal. Então, eu estarei direcionando, é uma mostra que eu estarei direcionando, me esforçando para direcionar essas energias. E aí vale a pena aqui comentar uma história que é do livro Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, pelo irmão X, onde há um espírito custódio que revela Humberto de Campos, que é o nosso irmão X, que revela e pede para que a história dele seja contada. Tanto é que o livro traz uma das histórias, uma das cartas, sendo a desse irmão. O custódio, ele é um espírito que ele nasceu numa família espírita, e ele nasceu numa família espírita com um propósito, com a promessa que ele fez antes de encarnar, justamente de uma série de trabalhos que ele desenvolveria na seara, para o próprio desenvolvimento dele, para a própria correção de uma série de vícios que ele precisava direcionar. Só que quando, então, o custódio nasce, num determinado momento da vida dele, ainda no período de juventude para a fase adulta, o que o custódio nos revela? Ele revela que, então, os espíritos de alguns parceiros, de alguns vícios, de alguns comportamentos que ele tinha, de algumas ilusões que ele cultivou, mas que ele ainda carregava dentro dele, alguns parceiros espirituais, alguns outros espíritos que conheciam o custódio, eles foram atraídos, né, pela energia do custódio, reconheceram o custódio e, de uma certa forma, passaram a acompanhar espiritualmente o custódio, esse personagem. E a família, sendo espírita, acabou tendo a intuição, recebeu a intuição de que o custódio ele deveria, então, começar daqui a pouco a trabalhar na seara espírita, assim como a família frequentava, a família participava de reuniões, de estudos. Eles queriam inserir o custódio nesse mesmo universo e incentivaram ele, incentivaram o personagem, então, a ser, né, a participar, a fazer parte desse universo espiritual, para além do espiritismo espiritual. E então, o custódio nos conta que esses parceiros de outras vidas que estavam acompanhando ele, de forma muito sutil, jogavam ideias nele. Mas, custódio, você é muito jovem, você ainda tem uma vida muito à frente, para que fazer isso agora? Olha o sol, olha a beleza da vida, para que se prender a isso? E ele prorrogou, ele foi prorrogando. Na fase adulta, já na faculdade, depois do casamento, ele perde os pais e volta essa mesma intuição para ele, que ele deveria, de alguma forma, ingressar, né, num mundo mais espiritual, para que, de alguma forma, ele tivesse, né, alguns trabalhos que pudessem beneficiá-lo. E aí, novamente, esses mesmos parceiros jogam a sementinha. Mas você tem uma vida que tem que ser tocada, você precisa de dinheiro, de trabalho, vai agora perder tempo com isso, tu tem que dar conta de uma família, tu precisa dar conta dos teus negócios. Ele estava já formado em advocacia, você tem que dar conta de uma estrutura. E ele prorroga. E aí, quando ele chega, então, na fase já
de idade, a fase adulta já de idade, em que ele então está um pouco mais doente, é um pouco mais velho no sentido do corpo físico dele, já se passou muitos anos. Ele já não é mais um trabalhador, né? Ele já não é um advogado mais tão assíduo, ele já se aposentou, ele mesmo conta. Volta de novo a ideia de que ele pudesse, então, agora ingressar os espíritos que haviam, de uma forma benevolente, sempre acompanhando ele, influenciam ele positivamente de que, então, agora, ainda seria possível ele ingressar nesse universo mais espiritual, nesse grupo, né, para que ele conseguisse perceber os benefícios, né, ter um outro panorama sobre a vida. E aí, mais uma vez, os antigos e velhos parceiros do custódio simplesmente lançam uma semente. Mas agora que você está velho, custódio, precisa agora disso, se ocupar disso. O que seus filhos vão pensar? Que você agora está até demente, querendo, né, trabalhar com coisas espirituais, com espíritos. E o resultado é, o custódio passou uma vida toda, e essa história que ele nos conta, de uma certa forma recebendo uma influenciação sutil. Ele recebe uma influenciação, ele é obsediado de forma muito sutil. Então, ele nos relata que ele não teve o corpo físico flagelado. Ele não teve a mente dele perturbada por obsessores ou por uma influenciação espiritual. Ele só teve o comodismo dele insuflado. Ele apenas teve o terreno fértil dele semeado. E ele deixou nascer, deixou crescer justamente essa plantinha do comodismo se fortalecendo dentro dele. E ele pede para o irmão X relatar, porque justamente muitas vezes quando se fala em influenciação espiritual e se pensa no termo de obsessão, muitas vezes se pensa que o processo obsessivo e a influenciação espiritual provoca elementos exteriores muito claros de que está ocorrendo algo para além da matéria, que está ocorrendo uma influenciação. Mas não, ela é sutil. Ela pode ser sutil. Ela, muitas vezes, é bem articulada, planejada, mas nem sempre precisa de muito esforço. De quem? Dos influenciadores, daqueles que nos influenciam, que se alimentam. Os espíritos parceiros do custódio, eles se aproveitavam da energia, de tudo aquilo que ele vivia, de todos os prazeres que ele usufruía. E se ele mudasse, se ele saísse da zona de conforto dele e mudasse, como eles iam se alimentar dessa energia? Então, são espíritos que também estão num patamar de total ilusão, encontrando ali um amigo próximo que possa trazer a energia, a vivacidade que eles desejam usufruir e sentir, já que eles não têm mais o corpo físico. Alguém usufruindo por eles, eles recebendo essa mesma energia, como uma vampirização, como alguém que suga a energia do outro. Então, o Haroldo, em outro momento, em outra palestra, ele também nos comenta que quem nos influencia espiritualmente, os obsessores, muitas vezes fazem exatamente isso, lança só uma palavrinha, uma semente. Passa, por exemplo, pela Danusa. Danusa, ele te chamou de tal coisa, e eu não deixaria assim. E aí o que acontece? A Danusa revida, fala, esquenta toda a situação, consegue uma briga que dura um mês. Depois de um mês, aquele espírito pode retornar, porque ele sabe que não precisou muito. Ele jogou a sementinha, foi embora. Ele só falou, ele só soprou e passou e foi embora. Depois de um mês, ele sabe que pode voltar. Para quê? Para lançar mais algumas sementes. Porque ele conhece meu desejo central. Ele sabe o terreno fértil que eu tenho. Então, pessoal, o que cabe aqui? O que cabe recordar diante disso, diante desse exemplo contado, né? E a nossa imaginação, então, a nossa mente, ela é fonte de vitalidade, ela é energia, ela é movimento.
como nós direcionamos essa energia, como nós direcionamos os nossos pensamentos, educando as nossas emoções. Para educar as nossas emoções, precisamos lançar um olhar sobre quem somos. Nós não somos os nossos pensamentos por completo, porque nós recebemos influência de outros espíritos. Mas nós temos um desejo central que controla, ou que pelo menos dá base suficiente para os nossos pensamentos. Então eu preciso saber que desejo central é esse. Eu preciso olhar para o meu eu, saber o que eu quero. Depois saber o que eu quero, saber isso que eu quero é bom para mim, me faz bem para as pessoas que estão ao meu redor. O meu comportamento, o meu desdobramento em relação a isso, ele gera algum benefício? Ou ele mais prejudica, mais me atrapalha, mais cria, daqui a pouco, percalços? E percebamos, essa influenciação, da mesma forma que ela é fácil de ocorrer, então também é necessário e fácil de percebermos. É preciso educarmos a nós mesmos. O educar pode não ser fácil, mas perceber, pelo menos a lucidez de compreendermos que nós deixamos de ser influenciados negativamente quando nós compreendemos as nossas emoções e damos um direcionamento para elas. Para educar as nossas emoções, é preciso tempo, construção, é preciso persistência. Assim como os nossos irmãos que nos influenciam, assim como os obsessores nos influenciam negativamente e positivamente, como os bons espíritos influenciam positivamente, é preciso persistência. Então precisamos compreender que precisamos de tempo para olhar para nós. Precisamos de tempo para estudar, compreender sobre a espiritualidade, compreender sobre essas influenciações, compreender sobre quem somos, ter leituras, grupos de estudo, participar de reflexões, ouvir palestras, ouvir, ler, nos cercarmos de informações que contribuam para as nossas reflexões sobre essas nossas emoções, sobre o nosso modo de ser, nosso modo de ver o mundo, para que possamos ter um vislumbre de quem somos, para chegar nesse desejo central e perceber como direcionar esse desejo central. Se queremos prazer, que possamos ter prazer, mas que esse prazer não seja o nosso declínio, a nossa derrota, que ele seja equilíbrio, que ele seja o caminho do meio, que ele seja saudável. Então que, a partir de estudos, a partir também dessa compreensão, dessa busca do autoconhecimento, possamos praticar o bem. Porque estudo sem a prática do amor, seja conosco, com quem está ao nosso redor, é só teoria. Precisamos, sim, estudar, ler, compreender, ouvir, persistir, tempo para construir. Mas que as nossas ações nessa construção sejam tão ativas a ponto de praticarmos o amor e esse amor nos transformar e nos ajudar no efeito dominó a compreender melhor, a compreender o que lemos e o que ouvimos. Estudo com a prática do bem, estudo de quem somos e o que queremos, aliados à nossa fé ativa, praticando o bem, praticando o amor. De novo, conosco ou com quem estiver ao nosso redor. Porque, como já nos mostra Kardec, não basta simplesmente não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Que possamos, então, meus amigos, nos habilitar a conhecer o mais alto, habilitar-nos a conhecer a nós mesmos, possamos nos dispor a fazer isso, a conhecer esses desejos centrais, para que possamos reconhecer as influências que chegam até nós e imantarmos, atrairmos mentes saudáveis, que desejam o nosso bem, que possam nos ajudar no nosso crescimento evolutivo. Façamos uma prece final,
Pedindo então que todas essas ideias, que todas essas intuições possam nos acompanhar, nos trazendo reflexões saudáveis, salutares, nos ajudando no autoconhecimento, nosso autoaperfeiçoamento. Obrigado, Mestre amado, por ter nos acompanhado e permanece conosco, hoje e sempre. Que todos os lares possam receber a doce e a luz generosa do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Possamos todos, então, meus amigos, ficar nessa doce paz. Obrigada.